O dono infiltrado viu a idosa sofrer na padaria, mas a sua reação mudou tudo. A porta de madeira da padaria Pães e Afetos fez um ranger suave. Otávio Seiles percebeu aquele som de um tempo que resistia. Ele empurrou a porta devagar, como qualquer cliente faria. Boné cobrindo parte do rosto, jaqueta simples, jeans. Nada nele denunciava o dono de uma rede de padarias. Era apenas um homem comum, entrando em um dia comum. O cheiro de pão fresco e café recém-passado estava forte no ar. A padaria ainda não estava pronta para o movimento. Algumas luzes piscavam no fundo. Expositores aguardavam reposição. O silêncio era quase total, quebrado pelo zumbido da máquina de café. Otávio deu 2 passos e parou. No balcão de costas estava Dona Aurora. Seu avental branco, impecável, com o nome bordado. Mas o que chamou a atenção não foi o nome. Foram os ombros, eles tremiam. Dona Aurora chorava. Não era um choro escandaloso, sem soluços altos, sem desespero. Era o choro contido de quem se força a segurar, mas falha. As mãos pressionavam o balcão de mármore com força demais, a cabeça levemente abaixada, os cabelos brancos presos em um coque apressado. Uma lágrima caiu, depois outra. Ela levou a mão ao rosto rapidamente, enxugando o olho com as costas dos dedos, como se brigasse consigo mesma para parar. Respirou fundo 1, 2 vezes, tentando se recompor. Então percebeu o reflexo. O vidro da vitrine devolveu a imagem de um homem parado perto da entrada. Dona Aurora se virou num sobressalto. Por um segundo, seus olhos marejados encontraram os de Otávio. Foi rápido, mas intenso o suficiente para que ele visse tudo: o constrangimento, o susto, a vergonha imediata de ter sido flagrada. Ela endireitou o corpo, limpou o rosto de novo, forçou uma expressão neutra que não enganaria ninguém. Bom dia, disse, a voz um pouco baixa. A padaria ainda não abriu oficialmente, mas se precisar de algo. Otávio assentiu em silêncio, não respondeu de imediato. Apenas caminhou até mais perto do balcão, passos tranquilos, sem pressa. Ele não viera para comprar nada. Aquela visita não estava na agenda. O disfarce não fazia parte de um plano. Era só uma ideia simples. Entrar em uma de suas padarias como um cliente qualquer, ver com os próprios olhos o que relatórios e reuniões nunca mostravam, sentir o ambiente real, observar as pessoas quando não sabiam quem ele era. Mas ele não esperava aquilo. Dona Aurora desviou o olhar, tentando recuperar o controle. Puxou o ar, ajeitou o avental, passou a mão no balcão, organizando algo invisível. Quando voltou a encará-lo, havia profissionalismo no rosto, mas o vermelho nos olhos ainda estava ali. A respiração levemente irregular também. Otávio apoiou uma das mãos no balcão, mantendo distância respeitosa. Fique tranquila, disse finalmente, voz calma e baixa. Eu posso esperar? Ela assentiu agradecida, sem sorrir. Um silêncio estranho, pesado demais para amanhã. Dona Aurora fingiu conferir algo na máquina de café. Os dedos tremiam levemente nos botões. Pequenos detalhes. Otávio percebeu todos. Ele olhou ao redor. Tudo organizado, limpo. Nenhum sinal de caos. E ainda assim, aquela mulher idosa chorava sozinha antes da padaria abrir. Isso não acontecia por acaso. Dia puxado? Perguntou em tom neutro, quase um convite cuidadoso. Dona Aurora demorou um segundo para responder. Disse sem convicção, um pouco. Mordeu o lábio inferior, como se tivesse dito mais do que queria. Limpou o rosto de novo, com um lencinho amassado. Otávio não insistiu. Ele sabia reconhecer quem tentava se manter de pé em meio a algo que doía demais para ser dito. Sabia que feridas só se abriam quando não havia julgamento. O relógio marcava minutos para a abertura oficial. Dona Aurora respirou fundo mais uma vez, endireitou os ombros, ajustou o avental. A profissional voltando, mesmo que o coração estivesse longe. Otávio recuou um passo, mas antes de se afastar, falou: eu volto mais tarde, então. Quando estiver mais tranquila. Ela o olhou surpresa. Não pode ficar.
A resposta saiu rápida demais. Está tudo bem, eu só... Ela parou, engoliu em seco. Já vai passar. Otávio assentiu devagar, mas algo dentro dele já havia mudado. Ele sabia. Não era só um dia puxado. Não era cansaço. Havia algo errado. Algo que ninguém tinha visto. Ou pior, algo que muitos viram e ignoraram. Enquanto a porta da padaria se abria e o aroma dos pães atraía os primeiros clientes, Otávio Seiles teve a sensação de que aquela visita, que deveria ser discreta, estava apenas começando. O choro de Dona Aurora no balcão era só a superfície de uma verdade muito mais profunda. A padaria abriu oficialmente. O som dos clientes e o tilintar das xícaras foram um alívio para Dona Aurora. Movimento era distração. Clientes eram função. Ocupada, não precisaria pensar nem sentir. Otávio permaneceu encostado numa gôndola de biscoitos, fingindo observar produtos sem interesse. Boné baixo, postura relaxada, invisível como queria. Mas agora por outro motivo. Dona Aurora atendeu o primeiro cliente com eficiência mecânica, sorriso contido, voz educada. Nenhuma fissura. Ninguém imaginaria seu choro de minutos antes. Era um choro que não deixava marcas visíveis, só internas. Otávio percebeu seus movimentos. Cada gesto parecia ensaiado demais, rígido, como se qualquer deslize pudesse provocar algo indesejado. Conferia notas com atenção excessiva, organizava pacotes de pão já alinhados, pedia desculpas sem erro algum. Não era nervosismo, era medo. Em certo momento, um cliente reclamou do pão. Nada agressivo. Ainda assim, Dona Aurora encolheu-se, como quem espera o pior. Explicou com cuidado, pediu desculpas, ofereceu trocar. Otávio franziu o senho. Ele conhecia a padaria, os números, os relatórios, a satisfação. Tudo parecia dentro do esperado. Mas relatórios não mostravam ombros tensos, vozes contidas, aquele olhar atento demais, calculando o próximo passo. Aos poucos, outros funcionários chegaram. Padeiros, atendentes, cumprimentos rápidos, nenhuma conversa longa, nenhuma pergunta para Dona Aurora. Era como se todos soubessem e fingissem não saber. Ela permaneceu no balcão. Quando o fluxo diminuiu, Dona Aurora se permitiu um pequeno respiro. Apoiou as mãos no balcão por um segundo a mais. Fechou os olhos, inspirou profundamente. Otávio se aproximou novamente, colocando um pãozinho doce qualquer. Pode passar, disse em tom neutro. Dona Aurora piscou, voltando ao presente, claro. Digitou o código, passou o produto. Vai pagar como? Cartão. Processou o pagamento rápido. Tudo correto. Nenhuma brecha. Ao estender o recibo, os dedos dela tocaram os dele. Um contato rápido. Quase nada. Mas ela se retraiu, como se errasse. Desculpa, murmurou sem necessidade. Otávio pegou o recibo, voz baixa. Você não precisa pedir desculpa por tudo. Dona Aurora congelou, não olhou, continuou organizando o balcão. Mas o maxilar contraiu, denunciando o impacto. É hábito, respondeu por fim. A gente aprende. Otávio guardou aquilo. Deu um passo para o lado, mas não se afastou. Aconteceu alguma coisa aqui hoje cedo? A pergunta pairou. Dona Aurora respirou fundo. Um suspiro curto. Não esperava o convite. Olhou rápido ao redor. O gerente não estava à vista. Não, disse rápido demais. Está tudo bem. A resposta padrão, a mais segura, a mais vazia. Otávio assentiu como se aceitasse, mas os olhos atentos. Não pressionou. Sabia que verdades só apareciam sem julgamento. Caminhou pela padaria, mas por perto, observando, escutando. Dona Aurora saiu do balcão, para ajudar uma cliente com um bolo. Voltou. Seu lugar ocupado. Aguardou em silêncio, de pé, sem reclamar. O colega saiu, ela retomou a posição. Otávio notou o olhar rápido dela para a porta da gerência. Um olhar de alerta. Minutos depois, a porta abriu. Fábio saiu. O gerente jovem, postura rígida,
camisa impecável, expressão fechada. Caminhava firme, como se a padaria fosse seu território. Assim que Dona Aurora o viu, seu corpo reagiu antes da mente. Endireitou-se, baixou o olhar. Mãos imóveis no balcão. Fábio passou sem dizer nada. Apenas um olhar rápido, avaliador, frio, que intimidava. Otávio sentiu desconforto. Aquilo não era respeito, era submissão. Fábio conversou com outro funcionário em tom baixo. Sem gritos, sem cena. Ainda assim, Dona Aurora permaneceu tensa por minutos. Quando o movimento diminuiu, ela soltou o ar de uma vez, como se prendesse a respiração desde cedo. Otávio voltou ao balcão pela terceira vez. Ele é o gerente? Perguntou sem acusar. Dona Aurora hesitou. É, ele costuma... Otávio parou. Falar daquele jeito? Ela não respondeu de imediato. Olhou para o visor da máquina de café, para as mãos para o chão. Ele não gosta de erros, disse por fim, nem de fragilidade. A palavra saiu baixa, quase um sussurro. Otávio sentiu um peso no peito. E você errou hoje? Dona Aurora soltou uma risada curta, sem humor. Balançou a cabeça. Foi isso que doeu mais. Silêncio. O tipo de silêncio que fala mais. Otávio entendeu que se aproximava de algo delicado, não só sobre Dona Aurora, mas sobre um ambiente, um jeito de conduzir pessoas que não aparecia em planilhas. Ele se afastou, mas com certeza, aquilo não era isolado, era um padrão. Pela primeira vez, desde que entrou de boné, Otávio Seiles deixou de ser apenas um observador. Algo dentro dele se moveu. O choro de Dona Aurora não era só dela, era de todos que engoliam a dignidade para manter o emprego. O movimento da padaria seguia. Dona Aurora sentia o corpo pesado, carregando algo invisível. Otávio percebeu quando ela deixou cair um saquinho de açúcar, mínimo, mas justificou a reação. Abaixou-se rápido, quase desesperada, como se cometesse falta grave. O rosto vermelho. Murmurou um pedido de desculpas para ninguém. Fábio estava perto. Parou. Não gritou. Dona Aurora, está nervosa hoje? Disse baixo, firme. Isso passa uma imagem ruim. Dona Aurora congelou. Desculpa. Começou. Eu não perguntei o motivo, interrompeu. Só estou avisando. Otávio, do outro lado, sentiu o estômago apertar. Não havia agressividade explícita. Era pior, era controle. Dona Aurora assentiu, olhar baixo. Sim, senhor. A palavra suspensa. Fábio se afastou, satisfeito. O atendimento continuou, mas Dona Aurora evitava movimentos, falava menos, respirava curto, não levantava os olhos. Otávio esperou. Sabia que a história não se contava ali. Verdades surgem quando o corpo cansa de segurar. Perto do almoço, padaria quase vazia, um silêncio diferente. Dona Aurora organizava o balcão. Fábio voltou. Dona Aurora, vem aqui. Ela engoliu em seco. Otávio viu-a apertar os dedos contra o balcão, ancorando-se. Depois foi. A porta da pequena sala da gerência se fechou. Otávio não se aproximou, não precisava ouvir. Conhecia aquele silêncio. Dona Aurora saiu minutos depois. Sozinha. Rosto pálido, olhos baixos, passo curto. Voltou direto para o balcão, sem olhar para ninguém. Apoiou as mãos, respirou fundo. Uma lágrima caiu. Limpou rápido, mas outra veio, e outra. Otávio tentou fingir chegar de novo. Aproximou-se devagar. Não havia clientes. Só eles. Foi agora de manhã, não foi? Perguntou baixo. Dona Aurora não respondeu. Não foi um erro. Continuou Otávio com cuidado. Foi outra coisa. Ela respirou fundo, o peito subia e descia rápido. Foi na frente de todo mundo, disse. A voz falhou. Ele me chamou de lado, mas todo mundo ouviu. Disse que eu estava emocional demais. Fez aspas com dedos trêmulos. Que choro não combina com atendimento, que se eu tivesse problemas pessoais, deveria deixar em casa. Riu sem humor.
Como se fosse possível. Otávio sentiu a mandíbula contrair. Eu tentei explicar, continuou Dona Aurora. Disse que meu neto estava com febre alta ontem. Que eu quase não dormi. Mas ele nem deixou eu terminar. Respirou fundo. Ele disse que a empresa não é lugar para gente fraca. Se não aguenta a pressão, tem quem queira a vaga. Otávio fechou os olhos. Dona Aurora passou a mão no rosto, enxugando lágrimas. Todo mundo ouviu. Teve gente que fingiu que não era com eles. Teve gente que abaixou a cabeça. Ninguém disse nada. Silêncio. Depois disso, ela continuou. Ele me mandou abrir a padaria como se nada tivesse acontecido. Otávio respirou fundo. E você abriu. Ela assentiu. Porque eu preciso desse trabalho. A frase um fato duro, cru. Otávio olhou ao redor. Tudo organizado, funcionando, sustentado por pessoas que engoliam aquilo todos os dias. Você não fez nada de errado, disse ele com firmeza. Dona Aurora balançou a cabeça, um gesto automático. Aqui dentro não importa. Olhou para ele pela primeira vez de verdade. Aqui dentro, quem manda define o que é certo. A frase no ar, pesada. Otávio sentiu algo diferente. Não só indignação, mas reconhecimento. O poder que ele exercia sem perceber, aceitando relatórios limpos, confiando em gestores sem ouvir quem estava abaixo. Obrigada por ouvir, disse Dona Aurora, limpando o rosto. Normalmente, as pessoas fingem que não veem. Otávio assentiu lentamente. Sabia que aquela não era só a história de Dona Aurora, era a ferida de um sistema inteiro. Entendeu que nenhum relatório jamais mostraria. O problema não estava no balcão, nem no choro, nem na fragilidade. O problema estava em quem confundia autoridade com humilhação. E isso ele não podia mais ignorar. Otávio Seiles voltou à padaria no dia seguinte. Não por impulso, por decisão. A noite fora longa. Algo não saía da sua cabeça. Não eram números, gráficos, projeções. Era o rosto de Dona Aurora no balcão, o olhar baixo, a voz contida. Aqui dentro quem manda define o que é certo. Não dormiu direito. Vestiu-se mais simples que no dia anterior. Camiseta neutra, calça comum, tênis gasto. Boné cobrindo parte do rosto. Nenhum detalhe chamava atenção. Dessa vez, sem intenção de conversar. Não faria perguntas, não buscaria explicações. Iria apenas ver. A padaria já estava aberta. Movimento. Clientes circulando, pães sendo embalados, vozes misturadas ao tilintar de xícaras. Vida normal. Otávio parou após a porta, ajustando o boné. Seus olhos percorreram o ambiente com atenção treinada. Ele sabia observar sem ser notado. Anos em reuniões silenciosas ensinaram isso. Dona Aurora estava no balcão, avental impecável, postura reta. Atendia uma cliente idosa, com paciência, explicando sobre o fermento. O sorriso discreto, profissional, mas não chegava aos olhos. Os olhos atentos demais, vigilantes, como se esperassem algo. Otávio sentiu um aperto familiar. Afastou-se para uma prateleira de geleias, com visão ampla do balcão, entrada e gerência. Imóvel, misturado aos clientes. Era estranho observar o próprio negócio daquele ângulo. Por fora, tudo funcionava. Por dentro havia tensão. Dona Aurora terminou o atendimento. A cliente agradeceu. Ela respondeu educadamente. Mas assim que a mulher se afastou, o sorriso desapareceu. Respirou fundo, voltou a organizar guardanapos já alinhados. Então, a porta da gerência abriu. Otávio percebeu antes mesmo de ver. O ambiente mudou. Fábio saiu da sala, passos firmes, olhar sério, expressão fechada. Caminhou até o centro, observando tudo com aquele ar de insatisfação. Dona Aurora ouviu. Otávio notou o instante exato. O corpo dela reagiu antes da mente. Ombros rígidos. Mãos pararam no balcão. Olhar baixou. Fábio se aproximou. Dona Aurora. A voz não era alta. Ela levantou o olhar. Pois não. Você percebeu que está formando fila? Ela olhou rápido.
2 pessoas. Nada normal. Sim, já estou agilizando. Fábio cruzou os braços. Não parece. Ontem eu já tinha comentado sobre postura, não tinha? Atendimento não é só servir café. Dona Aurora engoliu em seco. Estou fazendo o possível. O possível não é suficiente aqui, interrompeu ele, agora mais alto. Otávio sentiu o estômago apertar. Algumas pessoas próximas ouviram. Se você não consegue manter o ritmo, isso impacta todo mundo, disse Fábio. A padaria inteira paga pelo seu desempenho abaixo do esperado. Dona Aurora ficou vermelha, tentou responder, mas a voz falhou. Estou sozinha no balcão hoje. E daí? Cortou ele com um meio sorriso frio. Quer que a gente abaixe o padrão só para você, Dona Aurora? O silêncio se espalhou. Um homem na fila desviou o olhar. Uma mulher apertou a bolsa. Ninguém disse nada. Otávio sentiu algo subir pelo peito. Incomodou. Dona Aurora respirou fundo, tentando se controlar. Se o senhor quiser, posso chamar alguém para ajudar. Fábio soltou uma risada curta. Chamar quem? Alguém que faça seu trabalho por você. Algumas pessoas riram constrangidas. Dona Aurora baixou o olhar. Mãos tremiam. Olha para mim quando eu falo com você, exigiu Fábio. Ela levantou os olhos. Otávio viu o brilho contido, lágrimas represadas, a força sendo arrancada. Isso aqui é ambiente profissional, continuou o gerente. Se você tem problemas pessoais, deixa fora da padaria. Cliente não tem que pagar pelo seu emocional. A palavra emocional. Otávio cerrou o maxilar. Dona Aurora tentou falar. Não, interrompeu ele de novo mais alto. Não quero justificativa, quero resultado. O som dos talheres e das máquinas cessou. Todos ouviam. Porque sinceramente, continuou Fábio, se você não aguenta pressão, talvez essa vaga não seja para você. A frase caiu como um tapa. Dona Aurora ficou imóvel. Por um segundo, sem respirar. O rosto pálido, olhos marejaram de vez. Uma lágrima escorreu antes que pudesse conter. Está vendo? Disse Fábio, apontando. É disso que eu falo. Choro em horário de expediente. Otávio sentiu o sangue ferver. A padaria inteira assistia e ninguém fazia nada. Dona Aurora levou a mão ao rosto, tentando limpar a lágrima. O gesto desajeitado, desesperado. Respirou fundo, a voz trêmula. Estou dando o meu melhor. Seu melhor não está à altura da empresa, cortou Fábio. Simples assim. Silêncio. Uma mulher pigarreou. Um senhor balançou a cabeça, mas permaneceu calado. O sistema inteiro se sustentava nesse pacto silencioso. Dona Aurora assentiu sem dizer nada. Continue o atendimento, ordenou Fábio. E vê se controla. Ele se afastou, satisfeito. Dona Aurora ficou ali por alguns segundos. Voltou a atender, mãos trêmulas, rosto ainda molhado. Pediu desculpa, passou o pão, entregou o café. Otávio sentiu algo diferente. Não só indignação, era vergonha. Vergonha de reconhecer que Fábio agia assim porque tinha certeza de que podia, porque alguém acima dele permitia, porque aquele modelo de gestão existia e funcionava. A fila seguiu. Dona Aurora engoliu o choro, a humilhação, tudo. Otávio não saiu do lugar. Observou cada detalhe, cada cliente que fingiu não ver, cada funcionário que desviou o olhar, cada segundo em que Dona Aurora se mantinha de pé, esmagada. Pela primeira vez, o boné começou a pesar. Não pelo medo de ser reconhecido, mas porque ele sabia quem era, e que aquilo tudo também era responsabilidade dele. Otávio Salles saiu da padaria sem comprar nada. Empurrou a porta de madeira, sentindo o ar da rua. O barulho do trânsito parecia mais alto, mais agressivo. Caminhou alguns metros sem rumo, boné baixo, mãos nos bolsos, tentando organizar o indizível. Não era a primeira vez que via alguém humilhado, mas era a primeira vez em seu nome. A imagem não saía da cabeça.
Dona Aurora no balcão, a fila parada, o silêncio pesado dos clientes, a lágrima que escapou, a naturalidade com que aquilo aconteceu. Rotina. Aceitável. Parte do trabalho. Otávio entrou no carro. Ficou ali minutos. Olhava o volante, mas via o rosto dela quando Fábio disse que seu emocional não estava à altura da empresa. Fechou os olhos. Quantas vezes ouviu frases parecidas em reuniões? Quantas vezes alguém disse que funcionário precisava ser mais resiliente, mais forte, menos sensível? Quantas vezes ele próprio concordou, sem pensar no peso real dessas palavras sobre quem dependia daquele salário? O celular vibrou. Mensagem da diretoria. Relatório mensal pronto. Indicadores dentro do esperado. Otávio não respondeu, ligou o carro e dirigiu sem pressa. Não voltou para casa, nem para o escritório. Apenas dirigiu, tentando pensar, ou não pensar. O disfarce agora era interno. Sempre acreditou que liderança exigia distância, que proximidade enfraquecia decisões, que ouvir tudo comprometia a eficiência. Esse discurso sustentara sua carreira. Parecia funcionar. Funcionava para quem estava no topo. Estacionou em um café pequeno. Sentou-se no fundo, de boné. Pediu um café simples. Observou as pessoas. Ninguém sabia quem ele era. E pela primeira vez isso não dava conforto. Abriu o notebook mais por hábito. A tela. Painel da empresa. Números gráficos, setas verdes para cima. Crescimento, produtividade, eficiência. Otávio sentiu um gosto amargo. Aquela padaria estava entre as de melhores resultados. Pouca rotatividade, poucas reclamações formais, nenhuma denúncia. Fechou o notebook. Claro que não havia denúncias. Quem denunciaria? Dona Aurora mal levantava os olhos. Outros funcionários desviavam o olhar. Medo não gerava denúncia, gerava silêncio. Levou a mão ao rosto, esfregando os olhos. Lembrou-se de Fábio exigindo que Dona Aurora olhasse para ele. Nada de profissional ali. Domínio, humilhação travestida de cobrança. E aquilo só era possível porque alguém acima permitia. Ele, Otávio, voltou para casa cedo. Não atendeu ligações, não respondeu mensagens. Caminhou pelos corredores amplos do apartamento em silêncio. Sentou-se no sofá. Lembrou-se do início, da primeira padaria, pequena, alugada, do medo de errar, da insegurança, de como tratava cada funcionário pelo nome, de como ouvia, de como prometera nunca ser o chefe que esmaga pessoas. Em que momento isso se perdeu? Ele sabia a resposta, por mais que doesse. Quando os números cresceram, a estrutura ficou grande. Ele passou a confiar mais em cargos do que em pessoas. O rosto de Fábio voltou à mente, a segurança arrogante, a impunidade. Ele agia assim porque aprendera que podia, porque ninguém o confrontara, porque resultados justificavam tudo. Otávio levantou-se. Decisão impulsiva. Foi ao escritório. Abriu uma gaveta. Retirou uma pasta antiga. Documentos da fundação. Códigos internos. Valores escritos à mão. Respeito, dignidade, humanidade. Passou os dedos pelo papel, sentindo vergonha silenciosa. Aquilo virara discurso vazio. À noite, mal jantou. Sentou-se à mesa sem fome. A comida esfriou, o silêncio pesou. A imagem da padaria cheia, da humilhação pública, da lágrima de Dona Aurora, repetia-se. Junto com a indignação, veio o medo. Não de perder dinheiro, mas de descobrir quantas Donas Auroras existiam em sua empresa. Pegou o celular, abriu o aplicativo interno. Mensagens antigas, comunicados frios, ordens diretas, nenhuma pergunta, nenhum espaço para escuta. Entendeu que o maior erro não foi confiar em Fábio, foi não querer ver. O disfarce pesava como culpa. Lembrou-se de entrar de boné, acreditando no controle, na observação. Não era observar sem agir, era cumplicidade. Otávio caminhou até a janela, olhou a cidade, prédios iluminados, pessoas apressadas, vidas sem saber que, em uma padaria,
Uma mulher idosa fora diminuída diante de todos para manter uma engrenagem. Respirou fundo. Não tomaria decisões impulsivas, não faria escândalo, não buscaria vingança, mas também não deixaria aquilo passar. Pegou o telefone. Abriu a agenda. No dia seguinte, uma reunião com supervisores regionais, rotineira. Otávio sorriu de lado. Nada seria comum depois do que ele vira. Fechou a agenda, deixou o celular sobre a mesa. O boné, jogado na cadeira, parecia observá-lo. Um símbolo de algo maior. Otávio sabia que quando o tirasse, não seria só para revelar quem era, mas para assumir tudo o que permitira. Naquele silêncio pesado da noite, uma certeza se formou. A verdade não podia mais ser adiada, e quando viesse, não haveria como fingir que nada tinha acontecido. Otávio Salles entrou no prédio da empresa, cedo. O saguão silencioso. O segurança o reconheceu, endireitou a postura. Otávio acenou, sem diminuir o passo. Subiu direto para a sala de reuniões do 10º andar. Ambiente familiar. Mesa longa, cadeiras de couro, paredes de vidro, vista ampla da cidade, onde decisões importantes afetavam milhares. Otávio sentou-se na cabeceira, colocou o celular, não abriu. Cruzou as mãos, antebraços no tampo frio. Um a um, os supervisores regionais entraram. Cumprimentos formais, comentários sobre números, metas, campanhas, tudo no script. Fábio entrou por último. Otávio o reconheceu. Postura confiante, sorriso discreto, seguro. Fábio sentou-se à direita, abriu o notebook, ajustou a gravata. Confortável. Otávio observou. Esperou que todos se acomodassem, que o burburinho cessasse, que o silêncio se instalasse. Então falou. Antes de começarmos os números, disse em tom neutro, quero falar sobre algo que não aparece nos relatórios. Alguns olhares se ergueram. Otávio manteve a calma. Ontem estive em uma das padarias. Pausa breve. Como cliente. Um leve movimento na sala. Fábio ergueu o olhar. Observei o atendimento, continuou Otávio. A dinâmica. As pessoas se comportando quando acreditam que ninguém importante está olhando. O silêncio se densificou. Vi uma atendente idosa ser humilhada na frente de clientes. A voz não subiu. Vi uma profissional com anos de experiência e dedicação sendo diminuída por demonstrar humanidade. Fábio imóvel. Otávio virou o rosto para ele. O gerente daquela padaria se chama Fábio. O nome caiu como pedra. Alguns prenderam a respiração. Outros desviaram o olhar. A tensão visível. Fábio pigarreou. Otávio, se me permite explicar. Ainda não. Interrompeu Otávio, firme. Fábio fechou a boca. O que eu vi, continuou Otávio, não foi cobrança profissional, foi constrangimento público. Uso de autoridade para diminuir alguém que não tinha como se defender. Que depende desse trabalho para viver dignamente. Apoiou as mãos na mesa, e o mais grave não foi a atitude em si. Foi a naturalidade com que aconteceu. Ninguém falou. Aquela atendente se chama Dona Aurora. Trabalha há tempo suficiente para saber como tudo funciona, e ainda assim foi tratada como se fosse descartável, como se sua experiência não valesse nada. Otávio respirou fundo. Quando fundei essa empresa, escrevi valores que hoje estão pendurados em paredes, impressos em manuais, repetidos em campanhas. Olhou ao redor. Respeito, dignidade. Pessoas em primeiro lugar. Especialmente aquelas que dedicam uma vida a fazer nosso negócio funcionar. Alguns baixaram a cabeça. Se esses valores não existem na prática, continuou ele, então eles não existem de verdade. Fábio passou a mão no colarinho. Nunca tive intenção de humilhar ninguém, disse. Apenas cobro o resultado. É o meu papel. Otávio o encarou. Não. A palavra firme. Seu papel não é esmagar. Seu papel é liderar e inspirar. Fábio tentou sorrir. A padaria bate metas. Os números são bons. Otávio assentiu. São. E por isso, esse comportamento passou despercebido. Resultado não justifica desumanidade. Silêncio.
Eu vi Dona Aurora engolir o choro para continuar atendendo, disse Otávio, voz mais grave. Vi pessoas fingirem que não viam porque tinham medo. Vi um ambiente inteiro adoecer em silêncio, onde a sabedoria dos mais velhos é desprezada. Olhou para Fábio. Isso não é gestão, é abuso de poder. A sala parecia menor. A partir de hoje, continuou Otávio, qualquer gestor que confundir autoridade com humilhação não tem espaço nesta empresa. Fábio abriu a boca, mas nada saiu. Você está sendo afastado da função de gerente imediatamente, disse Otávio, clareza absoluta. Uma investigação interna será aberta e suas ações analisadas com o mesmo rigor que você exigia dos outros. Não há lugar para desrespeito à dignidade de ninguém, muito menos dos nossos colaboradores mais experientes. Alguns arregalaram os olhos, outros engoliram em seco. Fábio levantou-se abruptamente. Você não pode fazer isso assim. Existe hierarquia, procedimentos? Otávio permaneceu sentado. Existe. E eles estão sendo seguidos, só que desta vez de cima para baixo, e com a dignidade que você negou a outros. Fábio percebeu que não havia negociação. Recolheu o notebook e saiu sem dizer mais nada. A porta se fechou. O silêncio que ficou não era confortável, era necessário. Otávio respirou fundo. Isso não é um caso isolado, disse. E eu sei disso agora. Olhou um por um. Eu falhei ao permitir que comportamentos assim se normalizassem. E não vou corrigir isso com discursos, vou corrigir com ações. Minha gratidão aos nossos pilares, como Dona Aurora que mantém a essência do nosso negócio. Alguns assentiram. A partir de hoje quero relatórios diferentes. Continuou. Quero ouvir quem está no balcão, quem limpa a padaria, quem abre a porta todos os dias com medo de errar. E quero que a voz e a experiência dos nossos colaboradores mais antigos sejam valorizadas como o tesouro que são. Ele se levantou. Quero deixar claro, quem lida com medo não lidera, só manda. Nossa empresa será um lugar onde a humanidade e a experiência são tão valorizadas quanto os lucros. A reunião foi encerrada sem aplausos, sem comentários. Cada um saiu com algo diferente no peito. Horas depois, Otávio entrou novamente na padaria, sem disfarce. Dona Aurora estava no balcão. Ela levantou os olhos. Por um segundo não o reconheceu. Depois sim. O rosto mudou. Um susto silencioso. Otávio parou diante dela. Dona Aurora, disse em tom calmo. Eu sou Otávio Salles, o fundador. Ela ficou imóvel. Estive aqui ontem, disfarçado, e hoje também. Vi tudo. Sinto muito por não ter visto antes. Por ter permitido que a essência dos nossos valores se perdesse. Ela não respondeu. As mãos tremiam. O que aconteceu com você não foi justo, disse Otávio. E não vai se repetir. Sua dedicação e sua sabedoria são inestimáveis para nós. Dona Aurora engoliu em seco. Não estou aqui para te prometer milagres, acrescentou ele. Nem para te constranger de novo. Só para te dizer que você não estava errada. Nunca esteve. E para te pedir desculpas. Queremos que você continue conosco, não apenas como funcionária, mas como um pilar de nossa história e de nossos valores. Uma lágrima caiu. Dessa vez ela não limpou imediatamente. Obrigada, murmurou. Otávio assentiu. Sabia. Aquela não era a solução de tudo, mas o começo de algo que não podia mais ser ignorado. Enquanto se afastava do balcão, uma certeza se firmava. A verdade viera à tona e não havia mais volta. Dona Aurora, a mulher que chorava em silêncio, seria agora o símbolo da dignidade e da sabedoria que a padaria Pães e Afetos prometia em seu nome. A padaria não mudou de um dia para o outro. Prateleiras no mesmo lugar. Produtos, preços, caixas, tudo igual. Para quem entrasse sem contexto, apenas mais uma padaria comum. Mas para quem trabalhava ali, algo mudara. Dona Aurora percebeu cedo. Não anunciado, não em mural, sem reunião. Foi no ar. Chegou no horário, avental alinhado, cabelo preso, passos contidos. O hábito de andar em silêncio ainda estava ali. O corpo carregava a memória do medo. Mas ao cruzar a porta dos funcionários, notou algo diferente. Ninguém desviou o olhar. Uma colega,
que raramente falava, deu bom dia com um sorriso tímido. Um padeiro, que passava apressado, acenou. Gestos imperceptíveis, mas cheios de respeito renovado. Dona Aurora respirou fundo antes de assumir o balcão. As mãos tremiam levemente. Isso não desaparece de um dia para o outro. Mas havia algo novo misturado ao nervosismo, uma sensação estranha de não estar sozinha, de ser valorizada. O novo gerente ainda não fora apresentado. Um supervisor regional estava ali, temporariamente, observando mais calado que autoritário. Sem ordens ríspidas, sem olhares de cobrança exagerada e, principalmente, sem humilhação. Dona Aurora atendeu os primeiros clientes com cuidado. O sorriso ainda contido, mas aos poucos menos forçado. Um cliente reclamou do preço, outro impaciente. Nada fora do comum. Dessa vez, ninguém a interrompeu. Ninguém levantou a voz, ninguém apontou o dedo. Ela percebeu o quanto a ausência daquilo fazia falta. No meio da manhã, Otávio Salles entrou na padaria, sem boné, sem disfarce, de terno impecável. Foi reconhecido imediatamente. Um murmúrio contido percorreu o ambiente. Funcionários se entreolharam, clientes curiosos. Otávio caminhou com calma, cumprimentando discretamente, sem espetáculo. Não foi direto ao balcão. Passou pelos corredores, observou, escutou, parou diante de uma prateleira de compotas, analisando um produto. Atento às pessoas, à forma como falavam, à postura, aos silêncios. Dona Aurora só ouviu quando ele se aproximou do balcão. O coração acelerou por reflexo. Não por medo, mas pela carga emocional. Bom dia, disse ele simples. Bom dia, respondeu ela. Breve silêncio, não desconfortável, apenas real. Não vim falar de trabalho hoje, disse Otávio baixo, para que só ela ouvisse. Só quis ver como a nossa Pilar está. Dona Aurora pensou, ainda me acostumando, disse com honestidade. Mas está diferente. Otávio assentiu. Leva tempo, mas já é um bom começo para restaurarmos o afeto que a nossa padaria sempre prometeu. Ela respirou fundo. Dá para sentir. Otávio olhou ao redor. É só o começo, e eu sei que começo não apaga o que já aconteceu. Dona Aurora concordou. Não apaga, mas muda o que vem depois. Agora a gente pode se sentir gente de novo. A frase ficou entre eles. Otávio sentiu um nó discreto na garganta. Assentiu, reconhecendo o peso da verdade. Afastou-se do balcão, respeitando o espaço. Nada mais a ser dito. Mais tarde, Dona Aurora soube de um canal interno de escuta, onde funcionários relatariam situações sem retaliação. Treinamentos reformulados para incluir respeito aos mais experientes. Avaliações de liderança com respeito e valorização da experiência. Nada disso veio com promessas grandiosas. Veio com silêncio e ação. Com o passar das semanas, Dona Aurora mudou. Não virou outra pessoa, não deixou de ser cuidadosa, não se transformou em alguém expansivo, mas voltou a respirar. Voltava para casa menos exausta, mesmo nos dias difíceis. O trabalho continuava via pressão, cobrança, limites. Mas havia algo fundamental: dignidade e reconhecimento. E isso muda tudo. Otávio também mudou. Não virou herói, nem salvador. Não usou a história de Dona Aurora como exemplo público. Passou a visitar padarias sem avisar, sem disfarce, sem cerimônia. Ouviu mais, falou menos. Descobriu histórias que nunca chegaram aos relatórios. Talentos invisíveis, feridas antigas, e algo desconfortável. O poder, exercido de longe, esquece quem está perto do chão e quem construiu as bases do negócio. Semanas depois, Otávio voltou àquela padaria. Entrou sem chamar atenção, caminhou até o balcão. Dona Aurora o reconheceu e sorriu. Um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Tudo certo hoje, Dona Aurora? Perguntou ele. Nem tudo, respondeu ela com sinceridade. Mas agora, quando algo não está certo,
A gente pode falar e sabe que será ouvida com respeito. E a gente sente que vale a pena continuar dedicando o nosso tempo aqui. Otávio assentiu. Aquilo era mais do que esperava. Antes de sair, parou, olhando a padaria em funcionamento. Clientes, funcionários, vida seguindo. Pensou em quantas empresas funcionavam assim, bem sustentadas por silêncios forçados, medos engolidos, pessoas que aprendiam a não chorar para não perder o emprego, especialmente na terceira idade. Em quantas donas Auroras existiam? E em si mesmo. No dia em que entrou de boné, acreditava observar um negócio. Saiu de lá enxergando algo muito maior. Não era sobre uma atendente idosa chorando no balcão. Era sobre o que acontece quando ninguém olha, e quando a experiência é desprezada. Porque a verdadeira medida de uma empresa e de uma pessoa não está nos números que ela exibe, mas na forma como trata quem acredita não ser visto, e quem contribuiu tanto ao longo dos anos. Essa foi a lição. Às vezes, a maior injustiça não acontece aos gritos, acontece no silêncio. Acontece quando alguém é humilhado e todos fingem que não viram, quando o medo vira rotina, quando o choro precisa ser engolido, quando o poder é usado não para liderar, mas para diminuir a dignidade dos mais experientes. Otávio entrou naquela padaria acreditando observar um negócio. Saiu entendendo que observava pessoas, e que as pessoas mais velhas, com sua sabedoria e vivência, são o verdadeiro tesouro. Dona Aurora não precisava de um salvador. Precisava apenas que alguém enxergasse o que sempre esteve ali: seu valor, sua resiliência, sua humanidade. Caráter não aparece em relatórios, empatia não entra em planilhas e dignidade não pode ser negociada por um salário. Agora eu quero saber de você. Se estivesse no lugar da Dona Aurora, teria engolido o choro e aceitado ser tratada assim. O que você faria se estivesse no lugar dela? Você já viveu alguma situação assim de desrespeito à sua experiência? Me conta aqui nos comentários. Quero muito saber a sua opinião e aproveita e me conta também de qual cidade você está nos acompanhando. Se essa história tocou o seu coração, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma história. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje.